Hoje, dia 11 de julho, a Igreja Católica Romana celebra o dia de São Bento de Núrcia, dia 11 de julho. Mas para compreender essa personalidade tão importante, nós precisamos compreender dois movimentos na história do cristianismo: o surgimento do movimento monástico e também a ocupação germânica na Europa e principalmente em Roma. Quando o imperador Constantino deu liberdade de culto a todas as religiões, ele favoreceu o cristianismo. E depois, em 380, o imperador Teodósio, ele tornou o cristianismo uma religião oficial. Muitos cristãos não viram esses dois movimentos como algo positivo, porque o cristianismo perdeu muito da sua autenticidade. Agora, qualquer pessoa poderia se tornar cristã, não era necessário mais passar por grandes formações, como era o catecumenato, nem mesmo eram perseguidas mais. Então, o cristianismo ele perdeu a sua essência, a sua autenticidade. Para enfrentar esse movimento de esfriamento da autenticidade cristã, muitos homens e mulheres buscaram a vida isolada. Isso começou no Oriente. Esse movimento nós conhecemos como eremitismo ou vida anacoreta. No primeiro momento é uma vida isolada, depois essa vida isolada vai se tornar uma vida comunitária que nós conhecemos como cenóbio ou vida sinobítica. O movimento que começou na Europa que começou no Oriente, virá para o Ocidente, e São Bento será aí um dos grandes pilares desse movimento. Um outro ponto que nós temos que entender é que os germânicos começaram a ocupar o Império Romano e uma grande leva dessas invasões aconteceram no século V, justamente no período em que vivia São Bento de Núrcia, entre o século V e o século VI. São Bento nasce no final do século V, em 480, e vai morrer em 547, já no século VI. Esse movimento de ocupação germânica no Império Romano e principalmente em 476 em Roma, vai levar aí uma decadência de toda a vida pública, da administração, da economia e principalmente também da moral, da vida moral da cidade de Roma. As cidades agora passam a ser administradas por senadores, por prefeitos e também até por bispos em alguns lugares. Então a decadência ela se tornou generalizada. Aí entra São Bento de Núrcia. Quando ele era adolescente, os pais enviam ele para viver em Roma, e com a governanta, e ali ele se decepciona com a vida romana, com a decadência moral da vida romana. Ele foi estudar retórica e filosofia. Dali ele sai, vai para uma cidade chamada Enfídios. Ali em Enfídios ele deixa a governanta e com um amigo chamado Romano, um eremita, eles vão para o Monte Subiaco, bem próximo a Roma, esse Monte Subiaco. Ali a fama dele chega nos vilarejos, muitos pastores passam a procurar o São Bento, e nesse momento então ele será chamado para administrar uma abadia de nome Vicovaro, Vicovaro essa abadia, e ali nessa abadia ele impõe um rigor, uma vida estrita de oração e de vivência. Ele será então odiado por parte dos monges por essa rigidez na vida dentro dessa abadia. Um desses homens vai tentar envenená-lo através aí do vinho, colocando veneno no vinho, mas antes de tomar, a taça se quebra e o Bento então ele vai voltar para Subiaco. Ali ele vai então organizar aí a criação de 12 mosteiros com alguns homens, e ele vai também, devido à forma que ele vivia, à crítica que ele fazia, ele será então novamente alvo de um padre chamado Florencio. Esse padre tenta também envenená-lo agora com pão, que ele dava esse pão de comida para um corvo. E, portanto, quando ele fica sabendo que tentaram envenenar ele pela segunda vez, ele sai de Subiaco e vai para um lugar chamado Monte Cassino. E em Monte Cassino, então, ele vai fundar o primeiro mosteiro dessa ordem religiosa. Foi em Monte Cassino que ele vai escrever a regra de como deve ser uma vida dentro dos mosteiros. Essa regra, chamada Regula Monacorum, ela tem 73 capítulos e é basicamente, além de toda a orientação que dá para viver dentro
dos mosteiros. Um fato que chama a atenção é que o monge deveria tanto se dedicar ao trabalho manual como também ao trabalho intelectual, o que gera o grande, vamos dizer, o grande motivo aí da regra monástica, que é orar e trabalhar, ora et labora, né? Então, ou seja, a regra baseada nesses dois momentos de trabalho intelectual e trabalho manual. Para Bento de Núrcia, a ociosidade era aí a arma do demônio na vida das pessoas. O São Bento ele foi importante porque a partir dele a Europa, o movimento monástico vai se confundir com a própria regra beneditina e também aí com as suas orientações que ele deu através aí dessa primeira regra escrita em 543. Ele vai falecer no ano de 547, tá? E a partir desse momento, então, o corpo dele vai ser trasladado para a França no dia 11 de março, e por isso nós celebramos dia 11 de julho, e por isso nós comemoramos dia 11 de julho como dia de São Bento. Ele morre no dia 24 de março. É isso aí, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo programa História e Cristianismo.